Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Quarentena, uma produção dos alunos da Faculdade Pinheiro Guimarães, feito diretamente da casa dos alunos. Fique ligado que nosso jornal está começando. Um vírus que não escolhe raça, etnia e origem. Vírus esse que atravessou os 4 cantos do planeta. Apresentaremos histórias de brasileiros que estão morando em 3 países diferentes para mostrar como está a vida nesse período de pandemia. Flávia Reis é uma mineira que mora em Denver, Colorado, há 3 anos, ajudando empreendedores a desenvolverem negócios. Negócios são a alma dos Estados Unidos e Flávia nos conta algumas ações do governo americano neste período de quarentena. O governo aqui tem dado muitas medidas de incentivo ao pequeno negócio, ao empreendedor e ao autônomo. Dinheiro, incentivo financeiro, empréstimos. Já saiu esse dinheiro já há muito tempo, desde o início da pandemia o governo liberou e aí as pessoas entraram na fila para receber e conseguiram manter o negócio fechado, como salões de beleza, academias de ginástica e outros negócios onde a pessoa precisa estar presencialmente e isso não é permitido. Flávia fala também da rotina daquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais e, portanto, não pode cumprir o isolamento social. Profissionais de saúde e pessoas que trabalham em restaurantes, eles têm circulado com máscara, com luva. Os ônibus, transporte público, o metrô tem circulado também, mas é claro, reduziu acho que 60% a 80% da quantidade de passageiros. Quem está circulando é quem precisa trabalhar, quem está indo para os hospitais, quem está indo para os postos onde o corona está sendo tratado. E quem precisa trabalhar em restaurante, supermercado, as pessoas que cuidam que tem esse cuidado básico com a gente diariamente. Mas apesar dos cuidados da maioria da população, a exemplo do que ocorre no Brasil, também há quem resista à manutenção do isolamento. A gente vê a movimentação normal em alguns lugares, mas também vê manifestações contra essas movimentações normais. Então, por exemplo, esses dias, profissionais de saúde começaram a entrar na frente de carros que estavam fazendo passeata para o comércio abrir novamente. Flávia destacou ainda os cuidados importantíssimos que profissionais da área de saúde adotaram para preservar o ambiente de suas casas. Em relação aos hospitais, os médicos eles estão trabalhando, tem muito médico que está fazendo quarentena da casa, então, por exemplo, ele trabalha no hospital e volta para um hotel, ele não chega em casa porque os filhos pequenos estão em casa e pode ser que se contaminem, então tem médico resolvendo a vida normal e chega em casa e, por exemplo, eu tenho uma amiga que é casada com um médico que ele chega em casa, ele troca de roupa na garagem e aí deixa a roupa na garagem e já começou a colocar até a lavanderia na garagem para ele não ter esse maior contato dentro de casa, tipo, poder levar o vírus para dentro de casa, mas ele está voltando para casa diariamente. Mas os cuidados estão sendo tomados. E quem tem essa opção ou tem pessoas com mais situação de risco dentro de casa, tá ficando em hotel. O jornalista Rodrigo Valadares também é mineiro, radicado em Dublin há 2 anos e meio. Aí ele apresentou, até o início da última semana de abril, um número de 16.500 infectados e aproximadamente 560 casos fatais em um universo de aproximadamente 4.900.000 habitantes. Um mês e alguns dias, mais ou menos, a Irlanda ela aderiu ao isolamento social, ou seja, as pessoas têm que se manter distantes. No fim de março desse ano, o primeiro-ministro decretou o lockdown, que é quando todos os comércios que não são essenciais foram fechados. Aqui, prevalentemente, existem muitos pubs e tudo está fechado, não tem nenhum tipo de diversão pra gente, a gente tem que ficar dentro de casa. Na capital irlandesa, o movimento nas ruas é bem pequeno
E para Rodrigo, as pessoas estão respeitando bastante o lockdown. Nos transportes públicos, o governo fez marcações nos assentos para que os passageiros não viajem uns ao lado dos outros. Rodrigo nos contou que a Irlanda é um país em que vivem muitos brasileiros, principalmente os que vão para lá estudar. Apesar do isolamento, essas atividades não foram interrompidas em função de as escolas, cursos e universidades terem aderido ao ensino à distância. As escolas e faculdades aqui adotaram desde o início do isolamento social aulas online. Aqui tem muito curso de inglês para estudantes brasileiros, são cerca de 15 mil estudantes brasileiros aqui. Algumas escolas adotaram aulas online, outras não. Então os estudantes não estão indo para a escola, né? Estão estudando em casa. E o pessoal que faz faculdade também estudando em casa, com aulas todos os dias, com tarefas todos os dias. E as pessoas estão se adaptando bem a isso. Portugal é uma pátria irmã mais velha, da qual sentimos orgulho neste momento de cuidado necessário no mundo inteiro. Com a vantagem de estar situado no extremo sudoeste da Europa e fazer fronteira apenas com a Espanha, o país soube aproveitar a geografia com inteligência, implementando ações preventivas desde que a pandemia chegou ao continente europeu. O casal Daniel Rocha e Fernanda Zamit mora na cidade do Porto e fala sobre a vida em tempos de pandemia. Acredito que o trauma causado pela Itália tenha conscientizado muito rápido, porque esses primeiros dias do estado de emergência foram dias um pouco assustados para todo mundo. Começou a partir daí a população espontaneamente a respeitar os limites de autossegurança, que é o que informam nas lojas quando a gente entra, para respeitar esses limites de manter a distância de 2 metros entre um cliente e outro. Existe uma fila desde então para se entrar nos mercados. A gente só pode entrar de um em um, mesmo que vá um casal fazer uma compra, só pode entrar um dos dois. Para entrar o segundo, tem que esperar sair um outro cliente, e assim a gente vai entrando nos mercados e nos estabelecimentos que a gente ainda pode entrar. E foram vários os cuidados adotados para o uso de meios de transportes utilizados pela população. De imediato, os autocarros, que são os ônibus, né? Eles passaram a não cobrar a passagem. E aqui como funciona? A porta da frente, aqui não existe trocador, e boa parte do movimento é feita através do passe. Encostamos o passe no validador e entramos dentro do veículo. O validador fica na porta do autocarro. O que se fez? Na porta do motorista, nós entramos pela frente e desembarcamos pela porta de trás. O que foi feito? O do primeiro banco atrás do motorista foi lacrado. A porta da frente não funciona mais e os validadores foram desligados, ou seja, não funcionam. O transporte público hoje está funcionando de forma gratuita, de forma que seja minimizada a distância entre o usuário e o motorista. Daniel destaca a seriedade com que a população do Porto acolheu a determinação contra o isolamento social, o que pode ser retratado pelas praças habitualmente utilizadas para diversão de crianças, assim como o grande número de carros estacionados em áreas residenciais. Fernanda Zamit, mãe de Lorena, de 7 anos, nos transmite uma mensagem de amor e esperança neste momento de medo causado pela pandemia. Uma das coisas que eu acho que a quarentena tem mexido com todo mundo de muitas formas. E a gente também tem que ver as coisas boas desse período, né? Que eu acho que é reaproximação familiar, eu acho que são os valores, né, de muita coisa que estava perdido, até muito por conta da rotina dos próprios pais, e eu acho que isso tem sido recuperado. Aqui em Portugal teve uma circunstância onde muitas crianças começaram a desenhar um arco-íris e colocar na janela como esperança por esse período que vai passar, com a mensagem de vamos todos ficar bem. E eu acho que é isso que a gente tem que acreditar.
A pandemia do coronavírus obrigou as instituições de ensino a suspenderem as aulas presenciais e adotarem as ferramentas digitais para que o calendário de aulas não sofresse atrasos. Mas essa situação também tem causado polêmica na relação com a classe estudantil. Com as aulas físicas suspensas, alunos e instituições de ensino privado estão se adaptando a novas estratégias para dar continuidade ao semestre letivo até o fim do período de isolamento. A Ana Clara, que cursa jornalismo na modalidade presencial, viu a sala de sua casa funcionar também como espaço para as aulas. A gente tem usado a plataforma Moodle atualmente, que antes era utilizada só pelos cursos à distância e agora é utilizada pelos cursos presenciais também, para que a gente tenha os conteúdos armazenados em algum lugar disponíveis para todo mundo. E as nossas aulas ao vivo estão sendo transmitidas pelo Google Meeting, que possibilita que a gente tenha as aulas interativas e que a gente converse com o professor simultaneamente conforme ele vai dando os conteúdos. As aulas online também foram adotadas pela instituição onde o professor Jader coordena o curso de administração. A estratégia principal nesse processo foi levar para esse aluno, esse nosso estudante, tudo aquilo que a gente tanto esmera no ensino presencial para dentro de uma plataforma online. A ideia foi exatamente fazer com que ele tivesse, através das aulas ao vivo, dentro dos seus horários específicos já determinados, ter toda aquela capacidade que nós temos de aplicá-las no nosso dia a dia em sala de aula, ela ser aplicada ali dentro daquele momento dessa sala virtual. Mas essa substituição das aulas presenciais pelas online gerou dúvidas em muitos alunos, em especial no que diz respeito ao valor da mensalidade. Em geral, os cursos à distância possuem um valor bem menor do que os presenciais e, pelo que vimos, não há uma unidade de comportamento das instituições em relação a essa cobrança. As mensalidades e tudo mais, a instituição ela flexibilizou o pagamento e outras coisas desta forma. Houve um investimento, sim, mais adequado a essa nova realidade que a gente teve. Eu não tenho esse contato com essa parte financeira, nós somos mais acadêmico, mas eu sei que eles fazem um trabalho mais específico com esses alunos. Sobre a questão financeira, a universidade não mudou nada sobre as mensalidades, todos os alunos continuam pagando de acordo com seus contratos, seja financiamento privado, seja FIES, seja o financiamento da própria universidade, todos continuam pagando de acordo com o seu contrato, nenhuma data foi modificada e isso é de acordo com o MEC. Apesar das aulas online e do uso de outras ferramentas disponíveis na internet, é importante ter em mente que a adesão dos cursos presenciais ao ensino à distância é apenas temporária. E, como não temos uma regra definida, consultamos a advogada Gisele Viana sobre o assunto. Ela nos disse que a orientação é não ficar inadimplente e que, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, não cabe pedido de reembolso se as instituições se dispuserem a oferecer posteriormente essas aulas que foram interrompidas. Gisele também colocou que o contrato deve ser mantido se as aulas continuarem com conteúdo programático online e mantendo o número mínimo de horas. Se houver prejuízo no conteúdo em aulas práticas como laboratório e educação física, o valor da mensalidade é reduzido ou o contrato pode ser extinto sem imposição de multa. Mas Gisele frisou que é sempre importante negociar diretamente com a instituição. Para os amantes da música que estão de quarentena, anote na agenda as lives de grandes artistas que vão acontecer nos próximos dias. No domingo começaremos com Diogo Nogueira ao meio-dia no YouTube. Também teremos Mumuzinho e Luan Santana. Pelo Instagram, Elba Ramalho se juntará ao cantor Zé Maurício para fazer uma live conjunta às 7h30 da noite. Já na segunda-feira, Thiago Martins entra às 8 da noite. E na terça-feira, é dia de Voo pro Sereno e Jeito Moleque. Durante a quarta-feira, Jorge Aragão e Marcos Belucci. Na quinta-feira, tem a banda Calcinha Preta
Na sexta, o destaque é a banda Só Pra Contrariar, às 4 da tarde. E de noite, uma live conjunto com Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana. E para fechar a semana, no sábado, Jorge Mateus e Lulu Santos. A coluna Invasão de hoje vai homenagear o cineasta brasileiro Anselmo Duarte, que, se estivesse vivo, completaria 100 anos. O cinema brasileiro teve seu primeiro protagonismo no cenário mundial em 1962, no famoso Festival de Cannes, na França. Com esse reconhecimento, Anselmo Duarte, em pouco tempo, foi do céu ao inferno. Em vez de orgulho da nação, ele era visto como inimigo pelos próprios colegas de profissão. Baseado na peça teatral de Dias Gomes, O Pagador de Promessas foi adaptado para o cinema por Anselmo Duarte e conta a triste história de Zé do Burro, que decidiu fazer uma promessa a Santa Bárbara. Se o asno de estimação não morresse, ele carregaria uma cruz até a Igreja da Santa, na capital baiana. Porém, ele fez a promessa num terreiro de Iansã, orixá associada a Santa Bárbara, o que motivou o padre da paróquia a proibir a entrada do matuto com a cruz, num dilema sobre a intolerância religiosa. O filme faturou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, um dos mais importantes prêmios do cinema mundial, além de uma indicação ao Oscar. Apesar do reconhecimento internacional, Anselmo sofreu duras críticas da classe de cineastas do movimento chamado Cinema Novo. Nunca se soube se foi por divergências políticas ou por pura inveja. A verdade é que isso prejudicou os trabalhos futuros de Anselmo, tanto que o filme Veredas da Salvação, de 1964, foi pego pela censura, e produções seguintes também não tiveram grande êxito. Quando completou 80 anos de vida, Anselmo declarou em entrevista que perdeu a vontade de filmar, pois todos os seus trabalhos depois de O Pagador foram muito esculhambados no Brasil. Antes de ser diretor, o paulista da cidade de Salto atuou em vários filmes, como nas famosas chanchadas dos estúdios Atlântida e Veracruz. Digamos que na época, Anselmo era considerado o galã de clássicos, como Tico Tico no Fubá, Carnaval no Fogo e Sim a Moça. A estreia como diretor foi na comédia Absolutamente Certo, de 1957. E o último filme dirigido por ele foi Os Trombadinhas, de 1979. 30 anos depois, Anselmo Duarte sairia de cena aos 89 anos devido a complicações decorrentes de um AVC. Mesmo no ano do centenário dele, há pouca ou quase nenhuma celebração profissional que abriu os caminhos para que o cinema nacional brilhasse nas salas do mundo inteiro, feito que só se repetiu 37 anos depois, quando o Central do Brasil ganhou o Globo de Ouro e chegou perto de conquistar o Oscar. E ignorar o triunfo de Anselmo em Cannes é continuar carregando a cruz da falta de memória cultural. Ainda bem que existem colunas como a nossa para prestar a devida homenagem a esse grande brasileiro. Quero ver todo mundo cumprindo a promessa de continuar em casa e, se sair, use a máscara para que esse vírus vá embora o mais rápido possível, tá bom, gente? Gostou do programa de hoje? Você pode assisti-lo quantas vezes quiser e a outros lá no canal da Faculdade Pinheiro e Guimarães no YouTube. Fiquem todos na paz e com saúde. Até a próxima!